A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24, que diz: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Nós vamos ver que Paulo ele começa a partir do versículo 18, dando instruções, né, para as famílias cristãs. E nós observamos que Paulo ele vai nos fornecer regras para três conjuntos, né, de relacionamento doméstico. O primeiro, marido e esposas. O segundo, pais e filhos. E o terceiro, senhores de servos e escravos. Em cada caso, há uma responsabilidade mútua para se submeter e amar, obedecer e encorajar, trabalhar arduamente e ser justo. Então examine a sua família e os seus relacionamentos no trabalho. Você se relaciona com os outros conforme a vontade de Deus? Nós vamos ver que nessas orientações, nesses conjuntos de regras, ou melhor, no conjunto de regras, nós vamos ver que envolver esses três relacionamentos. Primeiro, a esposa que deve se sujeitar ao seu marido. Isso não está dizendo que ela deve ser escravizada, mas está dizendo que no relacionamento, no casamento cristão, ele envolve uma submissão mútua, subordinando nossos desejos pessoais para o bem da pessoa amada, e nos submetemos a Cristo como Senhor. Nós olhando, falamos da esposa. A esposa, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa e não deve tratá-la como amargura. Então isso é conselho de Paulo para um relacionamento, de um casal cristão, de um casal que respeita um ao outro, que vai viver para o Senhor. E ele vai aconselhar ainda, no versículo 20, filhos, obedeçam a seus pais em todas as coisas, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irrite os seus filhos, para que eles não desanimem. Então nós observamos que os filhos eles devem ser tratados com cuidado. Eles precisam de uma disciplina firme, administrada com amor. Não os provoque, com censura, ridicularização, e jamais destrua o respeito próprio deles, de forma que deixem de tentar fazer as coisas corretamente. Então, os filhos devem obedecer aos seus pais. Isso é agradável ao Senhor. Honrar pai e mãe faz parte de um mandamento do Senhor. E os pais não devem provocar a ira dos seus filhos, para que eles não desanimem. Então, o papel do pai é ensinar, administrar toda a situação com sabedoria, disciplinar de forma firme, mas amorosa. Então, esse é o papel de um pai realmente que quer o bem do seu filho. E ele vai falar no versículo 22, dizendo: escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar-lhes, mas para agradar-lhes quando estão observando, mas com sinceridade do coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Então, esses conselhos de Paulo é para a esposa, para o marido, para os filhos, para os pais cristãos, como também para os escravos, aqueles que era sujeito ali, estava a serviço, servindo ali o seu Senhor. E Paulo ele não quer dizer, que quando Paulo ele fala em tudo, o escravo deve obedecer em tudo ao seu senhor, os seus senhores terrenos, não somente para agradar-lhe,
né, quando estão observando, né, mas Paulo ele não está, ou melhor, Paulo não condena nem tolera a escravidão, mas ele explica que Cristo transcende todas as divisões que existem entre as pessoas. Os escravos ou servos deveriam trabalhar arduamente como se seu proprietário fosse o próprio Cristo. Mas os proprietários ou senhores deveriam ser justos. Talvez Paulo estivesse pensando especificamente em Onésimo e Filemão, o escravo e o senhor, cujo conflito é o motivo da carta de Filemão. Então, Filemão, ele era membro da igreja de Colossos, proprietário de escravos, e Onésimo havia sido seu escravo. Então, quando nós observamos, nós vamos ver que há instruções aqui, como se fossem instruções para um trabalhador, aquele que está trabalhando hoje e deve honrar, os seus patrões. A orientação é que façam de todo o coração, como para o Senhor, não, aos homens. Melhor dizendo, ele vai dizer que o escravo deve obedecer em tudo, não somente para agradar-lhe, quando estão observando. Não é ser aquele que está trabalhando somente quando alguém está observando, mas mesmo quando o seu patrão, ou até mesmo seu senhor, ele deixa ali a pessoa e não está olhando, a pessoa deve estar mesmo se empenhando no seu trabalho da mesma forma, mesmo que não esteja sendo observado ali, visualmente por alguém. Mas ele diz, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Aí no versículo 23, ele diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Bem sabemos que muitas das vezes tem pessoas que querem fazer as coisas e esperam sim, o reconhecimento do homem, isso é importante, mas tenha certeza de que quando nós fazemos de todo o coração, nós devemos fazer, algo que nós não propomos a fazer realmente para Deus, para o Senhor, não para os homens. Porque os homens eles podem falhar, podem não ver, não podem não observar, reconhecer muitas das vezes, é uma dedicação, um esforço, mas Deus ele sabe, ele conhece, ele reconhece. No versículo 24 ele diz, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Independente de eles estarem ali trabalhando e servindo, ao seu Senhor, ou botar o seu dono, o seu patrão, eles precisam entender que a recompensa vem do Senhor. E a herança do Senhor é a vida eterna, pois foi através de Cristo Jesus, que nós realmente passamos, tivemos a oportunidade de viver essa vida e ter as promessas do Senhor de de um novo céu, de uma nova terra. Versículo 25 ele diz, quem comete injustiça receberá de volta a injustiça, e nisso não há favoritismo. Então, a pessoa que age injustamente com os outros, seja o patrão, seja o funcionário, seja o filho, seja o pai, seja a mãe, seja o marido, a esposa, enfim, não importa. É esse que vive injustamente, não cumprindo, não seguindo as instruções dadas pelo Senhor, que são as instruções até mesmo que podemos citar, as dadas para a esposa e para os maridos, para toda a família. E aquele que se aproveita do trabalho do seu escravo, como ele está dizendo nesse texto, ele vai dizer, O próprio Paulo ele diz, quem comete injustiça receberá de volta injustiça. E nisso não há favoritismo. Então, que nós possamos nesse dia entender essa palavra e estar realmente praticando as coisas boas, as coisas que estão na palavra do Senhor. Possamos estar unidos dessa palavra, alimentado por ela, e que ela seja
não seja somente uma teoria, mas que ela seja uma regra de prática na nossa vida, algo que nós vamos praticar até mesmo nesse dia e em toda a nossa vida. Então, você fique com essa palavra. Tudo que você fazer, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, né? Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é Cristo, o Senhor, a quem você serve. Então, mesmo que os homens não venham ver, não venham reconhecer, o Senhor ele contempla dos altos céus. E ele está sempre pronto a nos abençoar. Tá? Então, que você fique com essa palavra, que Deus te abençoe nesse dia.